Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no meu canal Meditação e Espiritualidade. Este canal tem por objetivo divulgar vários assuntos, técnicas e conhecimentos e informações sobre a meditação, como praticá-la, os seus resultados e efeitos, tudo aquilo que você pode tirar de benefício da meditação, bem como de vários assuntos sobre espiritualidade, o caminho da espiritualidade, o que é a própria espiritualidade e como você obter os seus resultados dentro da espiritualidade. Então, este canal ele tem por objetivo colocar diante de si, de forma clara, objetiva, como você percorrer a jornada, o caminho da espiritualidade. Rumo à espiritualidade e depois na própria espiritualidade. E nós estamos dando continuidade com uma playlist de vários vídeos dentro da renovação da mente, o projeto Renovação da Mente, que é um projeto de transformação e desenvolvimento espiritual, ok? E hoje nós temos como tema o estresse. Então, já comentei também, eu tenho aqui um vídeo onde já comentei sobre o estresse, já falei sobre depressão, já falei sobre ansiedade, medos também, né? Um vídeo único que foi falado sobre esses vários temas, mas eu optei também em conversar um pouquinho de uma forma mais específica. Então, hoje falamos sobre o estresse. Então, a princípio, o estresse ele está presente na nossa vida, na vida humana, desde os primórdios, desde a época dos primitivos. Então, você imagina, né? Um homem das cavernas ou uma tribo que saía do seu local recluso, né? Nas grutas em que viviam, ou na sua aldeia em que vivia, para ir caçar. Então, eles se sujeitavam, por uma questão de necessidade, às intempéries, né? Quer dizer, ao clima que era castigante e, ao mesmo tempo, ainda como sujeitos a serem devorados, né, por animais perigosos da época, né? Os dinossauros, por exemplo, né? Carnívoros. Animais carnívoros, né? Então, ou ser pisoteado por um outro animal também, né? Pode acontecer. Tá? Então, este momento em que eles iam para a caça era um momento de estresse. Todo aquele período em que estavam sujeitos ao perigo, né? Durante o processo de caçada, era estresse. Ao retornarem para as suas grutas, as suas cavernas ou para as suas aldeias, né, depois, o período de estresse acabava, terminava. Agora eles viviam uma vida pacata, consumindo os produtos da caça e depois, consequentemente, os produtos também da própria natureza, frutos, raízes, folhas, etc. Né? Então, isto era a questão daquela vida naquela época. O homem, na medida em que foi desenvolvendo-se a nível tecnológico, foi se entrando para uma era moderna, esse estresse ele passou a fazer parte das guerras, dos conflitos. Né? Então, na medida em que o homem foi evoluindo, isto sim se chama evolução, a espiritualidade não é evolução. Sinto muito se você ainda carrega esta palavra associada à espiritualidade. Evoluir na espiritualidade não existe porque não existe evolução espiritual. Existe evolução dentro de uma espécie e existe evolução dentro daquilo que se chama da natureza em geral. Isto sim é evolução. Agora, na espiritualidade é desenvolvimento. Desenvolvimento. Substitua o termo, eu estou em busca da minha evolução espiritual. Não existe isto. Você está em busca do seu desenvolvimento espiritual. Vamos ser claros e objetivos nas palavras, certo? Então, na medida em que o homem foi evoluindo como espécie, né, humana,
dentro do processo evolutivo da natureza. Esse é o termo correto. Esta é a maneira clara de se pensar. Tá? Então, obviamente que ele saiu daquele aspecto unicamente de estresse quando se sujeitava ao perigo na caça, quando entra os conflitos entre tribos, depois conflitos entre grupos sociais, depois conflitos entre nações. Então, as guerras, elas são base do estresse. Na atualidade, né, depois do século XX, século XXI que nós estamos, o estresse, ele faz parte da nossa vida como um dia a dia que consome o nosso capital energético. De que maneira? Devido à mente humana estar desequilibrada. Você pode não ser louco, você pode não ser um psicótico, você pode não ser, né, uma pessoa que está sofrendo realmente de um problema mental, mas todos nós, como diz o Dr. Augusto Cury, né, todos nós temos problemas mentais, né? Somos verdadeiramente doentes mentais sociais. Por quê? Porque nós criamos o estresse dentro de nós. Não é apenas a vida com os seus desafios que coloca o estresse. O estresse que a vida coloca para nós, eles são pontuais, são momentâneos. Podemos sim passar por vários períodos de estresse durante um dia? Sim, mas é pontual. Mas devido à nossa peculiaridade mental, psicológica, emocional desequilibrada, desarmonizada, nós ficamos criando o estresse e alimentando esse estresse todos os dias, a todo momento, através de um fator básico e principal, chamado preocupação. Preocupação. A preocupação são dois radicais que nós temos aqui. Pré, que significa antecedendo, antes, né? E ocupação, que é uma atividade onde a pessoa se ocupa de algo, né? Então, pré quer dizer antes de ocupar-se daquilo. É isso que significa a palavra. Nós temos que dividir, né? Separar os radicais para a gente entender o termo. Então, é pré, quer dizer antes, ocupação, antes de estar na situação, antes de ocupar-se daquilo. Então, a tendência nossa é nos preocupar com coisas que, na verdade, não estão acontecendo. Que, na verdade, é o nosso futuro. Pode ser o nosso futuro daqui 10 dias, pode ser o nosso futuro daqui 7 dias, pode ser o nosso futuro daqui 3 dias, pode ser o nosso futuro daqui 2 horas, 3 horas, 1 hora, daqui 10 minutos. Pode ser o nosso futuro daqui 1 mês, pode ser o futuro daqui 1 ano. Nós estamos sempre nos preocupando de coisas que vão ser depois, adiante. Temos dificuldade de estar a viver o presente. E pior ainda é quando nós unimos esta preocupação com o passado com coisas relativas com o futuro, desculpa, preocupação com o futuro, e unimos com questões passadas. Problemas, dificuldades, negatividades, traições, medos, inseguranças e um monte de coisa. Aí a coisa se torna realmente apocalíptica na vida de uma pessoa. Entende? Então, é isto que nós temos que entender. Se preocupar-se com as coisas resolvesse mesmo os problemas, você pagasse as contas só por ficar se preocupando, sentado numa cadeira, preocupado, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, pum, você criava o dinheiro na sua frente, em cima da mesa. Pô, aí eu também queria ser um cara altamente preocupado, porque eu ia ser milionário, bilionário. Entende? E eu vi ao longo da vida, né, dentro do meu trabalho interior pessoal, eu comecei a ver, mas preocupação por quê? Tudo bem que a gente tem que se mexer, tudo bem que a gente tem que atuar, tudo bem que a gente tem que fazer, né, ir ao encontro das coisas. Mas preocupar-se não significa ir ao encontro das coisas, porque tem gente que fica preocupado parado. Parado. Aí é que está a questão.
Entende? Preocupar-se parado é pior do que preocupar-se em movimento. Entende? Mas tanto um quanto o outro são agentes de alimentação do estresse. Porque veja bem, né? Vamos colocar que o seu chefe, ele diz assim para você, olha, fulano, para a semana, eu vou precisar de você, porque vai chegar aqui uma empresa ou vai chegar aqui um trabalho que ele é de extrema importância e eu estou contando com a sua competência, com a sua habilidade, com o seu conhecimento, com a sua experiência e não pode haver erros. Não pode haver erros. E aí você, tá, ok, chefe, ok, tudo bem, né? Ok, boss, tudo bem. E aí você vai para casa e já começa. Mas o que será isso? E se eu cometer um erro, será que ele vai me botar para a rua? Será que eu vou perder o emprego? Mas o que será isso? O que será aqui? E começa, e cria imagens, e cria filmes, e vai criando, e vai criando, e vai criando, e os dias vão passando. Os dias vão passando. Quanto mais perto do dia, e você alimentando aqueles pensamentos, aquelas pré-ocupações, com certeza, na noite seguinte, na noite anterior, ao dia que chega esse trabalho, você poderá não conseguir dormir a noite toda. E adiantou alguma coisa você chegar no outro dia e ele dizer, sabe, infelizmente, aquele projeto que ia chegar não vai chegar hoje, ainda vai demorar mais uma semana ou mais 3 dias, já me mandaram aqui o que é, e no final não é tão problemático assim. Até nem precisava ser você que faria isso, mas como eu já combinei consigo, vai ser bom. E aí ele passa para você a história, ali o resumo, você olha e diz, pronto, tranquilo. Entendeu o que eu estou explicando para você? Entendeu o que eu estou explicando? Mas Marcos, tudo bem, nesse caso eu até concordo, mas eu estou desempregado, eu tenho contas para pagar. É natural ficar preocupado. Não é natural ficar preocupado, amigo. Não é, amiga, natural ficar preocupado. É natural porque a humanidade assumiu isto, mas na realidade não é natural. Muito pelo contrário, você se preocupar mina as suas energias psicológicas, as suas energias emocionais, a sua energia vital, que você pode até ficar doente, ou simplesmente quando chegar o emprego, você em uma semana está mais esgotado do que qualquer outra pessoa. E você está pedindo férias em uma semana de trabalho, em 15 dias de trabalho, em um mês de trabalho, em 3 meses de trabalho. Você já está pedindo férias. Já está rezando, tomara que chegue as férias. Por quê? Porque o seu nível de estresse não reduziu devido aos fatores psicológicos, emocionais de preocupação. Preocupação. Então, na verdade, a preocupação, que vai ser a precursora, a base de ansiedade, sentimento de insegurança e até medo ou pânico, faz com que os níveis de estresse cheguem lá no alto, em picos muito altos, elevadíssimos, que muitas vezes a pessoa é obrigada a tomar remédio para conseguir reduzir esses níveis de estresse. O estresse, ele mina, quer dizer que ele reduz, que ele baixa, que ele enfraquece a sua capacidade natural, orgânica de defesas, que é o sistema imune, ou sistema imunológico. Ele baixa drasticamente, devido ao fato que a preocupação combinada, né, associada ao gerador, a base de estresse ou continuidade de estresse, trazendo ansiedade, trazendo insegurança, trazendo medos, trazendo até ataques de pânico, faz com que a sua glândula adrenal ou glândula, né,
a suprarrenal, que é a adrenal, clinicamente falando, ela produza elevadíssimas taxas de adrenalina no seu sangue, mantendo as taxas de adrenalina elevadas. Epinefrina, termo clínico. E isto faz com que você mantenha o seu sistema nervoso assim, em estado de alerta, como se em qualquer momento surgisse um bandido, um agressor, caísse uma bomba dentro da sua casa. Entende? Como se você estivesse lá naqueles países que estão sempre lutando, sempre guerreando lá do Oriente Médio. Entende? É assim que está o seu corpo, é assim que está a sua cabeça, é assim que está o seu organismo. Todo tempo, todo instante. Está deitado na cama, você pensa que está descansando, mas não está, porque a sua mente continua... Seu subconsciente, seu inconsciente continua numa atividade frenética. Frenética. Devido a quê? Aos níveis de epinefrina ou adrenalina que a glândula suprarrenal ou adrenal está todo o tempo lançando na sua corrente sanguínea. Todo o tempo lançando na sua corrente sanguínea. Entende? E uma zona chamada amígdala, que nós temos no centro da cabeça, né, dentro do cérebro, ela fica recebendo este estímulo adrenal, fazendo com que você esteja em estado de medo, mesmo que não exista perigo nenhum. Entende? E mesmo quando você sai daquele estado por alguns segundos, por alguns momentos, ou até mesmo por um dia, 2 ou 3, que aí começa a ser lançado no seu sangue noradrenalina ou norepinefrina, né? Que combate os níveis de adrenalina ou epinefrina elevados, né, no seu sangue, para você relaxar, acalmar o seu coração que fica bum, 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 todo o tempo. Parece que você está todo instante a correr, né, 100 metros rasos, né, numa pista, sem parar. Entende? Quando consegue isto, você sente dores por todo o corpo. Pescoço fica empenado, ombro fica dolorido, aí você bota a culpa na almofada ou no travesseiro, como se diz no Brasil, é o colchão, é aquela rajada de ar, é aquele ar-condicionado que fez isto. Não, amigo, não, amiga. Na realidade, é você. No Brasil, se sabe, né? E na época, quando eu estava ainda a viver no Brasil, eu tinha um casal de amigos terapeutas que eles faziam tratamento, atendimento com pessoas da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, que são países próximos do Rio Grande do Sul, no Brasil. Zona sul do Brasil, lá no sul do Brasil, lá embaixo, né? Rio Grande do Sul. Então, eles atendiam essas pessoas, argentinos, paraguaios e uruguaios, né? Que são próximos ali. Então, o que acontecia? Essas pessoas vinham todas cheias de dor, os músculos tudo contraído. Tudo contraído. Por quê? Passavam o ano inteiro naquele estado, né, louco. E aí, quando chegava as férias, que era o momento de relaxar, eles relaxavam. Só que quando eles relaxavam, o corpo estava todo, parece que foi atropelado por um caminhão, por um comboio. Então, eles passavam depois as férias mais se tratando do que se beneficiando, do que tendo prazer, do que estando ali tranquilo, porque as dores não deixavam. Está a entender isso? Está a entender? Então, você imagina agora, quando começou esse processo da pandemia, quando começou esse processo, as pessoas estressadas, diariamente, agora tem que conviver dentro de casa. Conviver dentro de casa. Mais tempo com o cônjuge, com a esposa, com o esposo, com os filhos. Que antes, meu Deus, olha, leva essa criança para a escola, leva essa criança para o infantário, me deixa um pouco em paz. Agora não tem paz. O que certamente começou a acontecer?
Muitos divórcios, muitas separações. E tem gente que vem na internet dizer, não, pelo contrário. Pelo contrário. Não é pelo contrário, não. Não é. Eu atendo muita gente que depois desse processo ter começado, as relações foram pro saco, literalmente. Terminaram, arrebentaram. Porque as pessoas estressadas que já estavam, agora não aguentam estar com o outro. E os conflitos por qualquer besteira, por qualquer coisinha, por uma sujeirinha no chão, uma coisa que cai da colher quando vai comer, que cai, que pinga na roupa, já é motivo para brigas, para discussões, para conflitos. Amigo, não adianta a gente vir tapar o sol com a peneira, dizendo, não, com essa condição que está aí, as coisas melhoraram. Se as relações já não eram positivas, não eram verdadeiramente de amor, com isto ficou pior. Ficou pior. Entende? Em alguns casos melhorou? Claro que melhorou, não vou negar isto. Mas estamos olhando pelo quadro geral. Pelo quadro geral. Então, nós temos que começar a realmente a parar e pensar nas coisas. Refletir sobre as coisas. Não adianta você ficar fazendo 500 cursos, não adianta você ficar lendo milhares de livros de autoajuda se você não se ajuda. Se você não pega aquilo que você está lendo, aquela técnica que está sendo ensinada, e não começa a viver isto como se fosse a última coisa que você tem na vida, como tábua de salvação. Você tem que pegar aquilo ali. Eu estou lendo o livro do Eckhart Tolle, que fala sobre o poder do agora. Pega isto e começa a treinar, começa a praticar, pratica. Não lê o livro de capa a capa, para depois você começar a analisar se vai praticar. Está errado. Ele mesmo no livro explica como você deve ler o livro. E tem gente que simplesmente desconsiderou a orientação de um cara que tem um baita de um conhecimento, que dispôs o conhecimento num livro, para você ter ao seu lado todo o tempo como se fosse uma mentoria, recebendo diretamente dele. Que você hoje faz até download gratuito do livro. E as pessoas simplesmente desconsideram a orientação, leem o livro de capa a capa, depois dizem, é difícil, não, isso não é bem assim, isso vai dar resultado. Entende como é que é? Mas depois reclamam, justificam, brigam, geram conflitos, estão sempre mal, estão sempre isto, estão sempre aquilo, nunca nada está bem, as coisas estão sempre complicadas, sempre. Isso é para quê? É para chamar atenção. Isso mostra claramente, e volto a repetir que eu concordo em 100% com o Dr. Augusto Cury, pessoas doentes. E pessoas que, na verdade, se comportam como crianças e adolescentes carentes. Adultos de 30, de 40, de 50, de 60 anos, que se comportam, neste caso, como crianças ou adolescentes carentes. Que têm as coisas na mão, ali, de fácil acesso, olham para aquilo, leem aquilo, porque não estudam, só leem, não praticam nada, mas voltam para a vida comum e corrente, reclamando ainda. É quase a mesma coisa que ganhar na lotaria, receber milhões em dinheiro, mas depois chegar lá fora e reclamar que a vida não presta e que está tudo mal. É a mesma coisa. Entende? Então, ou nós fazemos as coisas e nos ajudamos, ou então não vai resolver nada mesmo. E eu já lhe digo, para então de procurar coisas. Vai ao médico, toma um remédio. Vai ao médico e toma remédio. Para de ficar procurando essas coisas. Porque essas coisas, na verdade, você não quer. Você está usando isto como uma desculpa, não sei para quê. Entende? Seja sincero consigo próprio. Consigo próprio. Eu estou falando isso com você porque você está assistindo um vídeo
que está dentro de um projeto renovação da mente, que é de transformação e desenvolvimento espiritual. Se esse vídeo fosse simplesmente um vídeo jogado para qualquer pessoa que não está buscando nada de espiritualidade, você pode ter certeza que eu estaria falando de outra maneira. Você pode ter certeza. Mas como você está buscando algo, eu tenho que deixar as coisas claras para você. Eu não posso ficar passando a mãozinha por cima. Eu não posso ficar aqui maquiando a história, tapando o sol com a peneira, dizendo, coitadinho, vem cá, olha, faz assim, olha, toma chazinho de camomila, que isso vai trazer resultado para você. Não vai. Ajuda, claro que ajuda. Mas o processo é espiritual. Se você quer o desenvolvimento espiritual e a transformação, você tem que ir mais fundo nas coisas. Tem que acreditar naquilo que você está assistindo. Tem que acreditar naquilo que você está lendo. E tem que fazer aquilo que está sendo proposto. E deixar de querer permanecer sendo igual aos outros. Se você tem mais informação e mais conhecimento que os outros, você já não é igual aos outros e nem pode permanecer e se manter no lugar igual aos outros. Não pode, não pode. Porque aí você mesmo está se auto-sabotando e você mesmo está se auto-menosprezando. É você mesmo que está se desvalorizando. E está desvalorizando tudo aquilo que você lê e tudo aquilo que você estuda. Porque as pessoas depois olham para você e dizem, mas tu não leu o livro? Li. O que você aprendeu com ele? Tem muita coisa interessante lá. Tá, e aí? Pois é. Mas olha, é difícil. Então é por isso que eu também não quero. Agora você vem aqui para falar comigo sobre esse tipo de assunto, espiritualidade, autoajuda, transformação e melhoria de vida e papapá e não sei o quê, porque a luz, porque a luz, porque a luz. Mas, olha, eu estou melhor que você. Eu que não procuro nada disso, estou melhor que você. Está a entender isso? Está a perceber aonde eu estou querendo chegar? Então, pegue o livro do Eckhart Tolle, O Poder do Agora. Compre um livro, baixe algum material sobre mindfulness, que é a mesma coisa que o Poder do Agora, só que tem um elan mais assim científico, né? Para a gente dizer. Né? Pegue isto. Pegue isto. Ou algum outro material que fale sobre a questão de você conseguir reduzir os níveis de estresse. Comece a praticar meditação, como eu já expliquei em outro vídeo. Faz só relaxamento por enquanto. Comece só fazendo relaxamento. De 10 minutos, de 7 minutos, de 10 minutos, de 14 minutos. Faz um tempo só, o mínimo, 7 a 10 minutos. Todo dia, todo dia, todo dia. Se puder, faz 2, 3 vezes no dia. É só você colocar aquele áudio dentro do seu telemóvel. Aqui você tem uma ferramenta que você carrega todos os dias, que pode ser a sua tábua de salvação. Que pode ser o seu remédio diário. Aí você coloca aqui MP3, com uns fonezinhos, uns auscultadores, que você compra baratinho, até mesmo com chinês, até mesmo numa barraquinha. Aí você só coloca isso. De manhã, quando acorda, 10 minutos. Você não tem capacidade e condições de acordar 10 minutos antes do seu horário, que normalmente você acorda, colocando um despertador para depois dos 10 minutos ele chamar você, se caso você dormir, para você fazer 10 minutos de relaxamento antes de quando acorda. Para você fazer 10 minutos de relaxamento depois do almoço. Para você fazer 10 minutos de relaxamento antes de dormir. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É porque não quer mesmo. Não quer. Não quer. E não adianta vir com desculpa, e não adianta vir com choradeira. É porque não quer. É porque não quer. Gosta de reclamar, gosta de sofrer, gosta. É por gostar isso. Isso é psicológico, isso é doentio, isso é masoquismo, literalmente. Infelizmente, a gente tem que tomar
A gente tem que realmente chegar e olhar para nós e dizer, pá, tá com toda a razão, cara. Tu tá com toda a razão, é mesmo. É mesmo. É falta de vergonha na cara. Literalmente. Entende? Aí você faz isto, programe-se assim. Programe-se. Se você não tem esse material, pede. Vai aqui nos comentários desse vídeo e diz, olha, Marcos, por favor, tem como me mandar, tem como colocar à disposição esse material que você falou de relaxamento de 7 a 10 minutos? Eu coloco para você gratuitamente, não vou cobrar nada disso. Está percebendo? Aí depois que você fez um tempo, este tipo de trabalho que eu estou lhe explicando, aí você aumenta para 14, 15 minutos. Também fica um tempo só fazendo isso, relaxamento de 14 ou 15 minutos. Também esse material eu posso enviar para você, mas começa primeiro pelo básico, relaxamento de 7 a 10 minutos, não mais do que isso. Se você não está habituado a fazer meditação, não comece tentando fazer meditação de 30 minutos ou de 1 hora. Não vai dar certo. Você vai se frustrar, vai se decepcionar. O seu corpo não vai aceitar. Você vai se sentir mal, indisposto, indisposta. Entende? Porque você vai estar forçando uma coisa. Então, começa pelo mínimo. 7 a 10 minutos. Entende? Peça. Se você não tem hábito de fazer meditação, peça o áudio. Eu envio. Eu coloco à disposição. Certo? Eu coloco o link aqui no primeiro comentário fixado. Eu crio um comentário fixado aqui como primeiro comentário neste vídeo e coloco lá o link para você fazer o download, né, deste áudio de relaxamento de 10 minutos, para você colocar no seu telemóvel, no seu celular, como se diz no Brasil, e você poder aproveitar isto fazendo todos os dias. 1 vez por dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. 10 minutos de manhã, 10 minutos depois do almoço e 10 minutos antes de dormir, não é nada. Não é nada. Não é nada. Nós ficamos mais tempo olhando coisas no Facebook, coisas no Instagram, na televisão. Nós ficamos mais tempo fazendo isso. E nem vimos o tempo passar. Quando vimos, já ficou 1 hora, já ficou 2 horas ali. Entende? Ah, mas eu moro com a minha família, o meu marido não concorda com isso, ele não aceita isto, os meus filhos, mas está no seu telemóvel, está no seu celular, o que eles têm a ver com isso? Você botar os escutadores, você precisa pedir permissão? Ah, então tem uma coisa errada aqui na sua vida. Então o seu motivo de estresse é a vida que você leva com essas pessoas, que não querem o seu bem. Sinto muito lhe dizer isso. As pessoas não querem o seu bem. Entende? Quando o outro impõe para o outro que isso não é bom e eu não quero que tu faça, então é porque tem uma coisa muito errada aí. Então o seu motivo de estresse na vida é a relação que você tem. É a família que você criou. Claro que se eles não acreditam em você e não concordam com isso, é porque você mesmo demonstrou que não vale a pena. Porque você não tem resultado. Eles veem você gastando dinheiro todos os dias, ou todo mês, ou todo ano, com cursos, com isto e com aquilo, e eles olham para você e você continua sendo a mesma pessoa. Nervoso, estressado, preocupado, irritado, isto e aquilo. Eles vão dizer assim, tá bom, que isso? Eu que não faço nada disso, estou melhor do que ela? Ou estou melhor do que ele? Entende as coisas? Ah, mas os outros não têm nada a ver. Sim, mas é você que está fazendo. É você que está fazendo. E se você quer que os outros sejam beneficiados da mesma maneira, é você que é o exemplo. Mesmo que você não queira, você passa a ser o exemplo. Mesmo que você não queira, você passa a ser o exemplo. Entende? Mesmo que você não queira. Você é o exemplo para essas pessoas. Para os seus familiares, para os seus amigos, para as pessoas que você conhece, para os seus colegas de trabalho. Entende? Se eles veem lá você com o livro, né, a meditação, mindfulness, eles olham, que legal esse livro, o que ele diz? Esse livro fala disso, fala daquilo. Mas quando eles veem você está gritando, está esperneando, está brigando, está discutindo, está batendo, está dando soco na mesa, está jogando papel no chão,
está falando mal do fulano, está falando mal do ciclano, na hora do cafezinho você está lá, tá, porque é isso, porque é aquilo, porque essa empresa, porque não sei o quê. Eles olham assim, tá, mas ela não está lendo aquele livro. Eles podem até não dizer. Mas lá o interno deles está falando, tá, mas ela não está lendo aquele livro que diz que é para se acalmar e se tranquilizar. Então isso não dá resultado. E eu não estou falando que é uma questão da noite para o dia. Mas se você está fazendo, você já vai vendo o resultado. Em uma semana você tem que ver resultado. Em uma semana você tem que ver resultado. Em uma semana você já tem que ver resultado. Em 15 dias, no máximo, você tem que ter resultado. 15 dias no máximo. Eu atendi uma senhora, certa vez, numa empresa, que ela me chamou para fazer acupuntura auricular, pavilhão da orelha, chamado de sementinha japonesa no Brasil, popularmente. Ela me chamou. E quando eu cheguei lá, eu perguntei, tá, qual seria o tratamento? O tratamento é para o sistema nervoso. Aí todos os colegas dela que estavam ali disseram, ela precisa mesmo. Ela precisa mesmo. Ela precisa, porque o senhor nem sabe o que acontece aqui. E ela riu, né? E disse, tu precisar mesmo. Os meus colegas me convenceram que tem alguma coisa errada. Eu cheguei, tá bem, então vamos lá. Né? Coloquei as sementinhas nos pontos de acupuntura na orelha, que era para sistema nervoso, sistema emocional, estresse, tensões, etc. E, inclusive, aquilo que eu falei há pouco no início deste vídeo da glândula adrenal, coloquei na orelha, no local da glândula adrenal, para reduzir os níveis. Ok? E nós combinamos, de 15 em 15 dias, nós vamos fazer nova sessão. Passados 15 dias, eu cheguei lá, olha o que eu estou dizendo para você, preste atenção. Passados 15 dias, eu cheguei lá para nós fazermos uma outra aplicação, porque na mulher a gente começa pela orelha direita, no homem se começa pela esquerda. Tá? Isso é polaridade, ok? Se você que trabalha nessa área não sabia disso, já fica a saber. Mulher se começa pelo lado direito, porque a mulher na polaridade é negativa, então o lado direito é positivo. O homem, como é positivo na polaridade, você começa pelo lado negativo, que é o lado esquerdo, orelha esquerda. Isso é taxativo nessa área. Se você que está assistindo esse vídeo, trabalha nessa área, já está aqui uma dica interessante. Ok? Fui lá 15 dias depois. Todo mundo chegou para mim e disse assim, olha, tá melhor. E ela mesma disse, eu tô melhor, eu me sinto melhor. E realmente, os colegas dela que trabalhavam naquela sala, que era pequena, disseram, não, ela tá melhor. Mas ela disse, mas eu sinto que eu preciso melhorar mais. Será que não tem uma coisa mais forte que você pode fazer? Aí eu fui, selecionei outros 2 pontos, mais 2 pontos, que eu acrescentei, no sentido também de muita energia. A pessoa que está com muita energia, não consegue, tem dificuldade mesmo para relaxar. Aí eu coloquei mais esses 2 pontos, agora na orelha esquerda. Quando eu voltei 15 dias depois, todo mundo disse, qual foi o milagre que o senhor fez com ela? Eu estou lhe dando esse exemplo porque você tem que ter resultado em uma semana, no máximo em 15 dias você tem que ver resultado. Se você está praticando direitinho. Se você está praticar direitinho, tem que ter resultado. Porque ela tinha que estimular, fazer massagem leve nos pontos, 3 vezes ao dia no mínimo. Que é o básico. No mínimo. De manhã, à tarde e à noite. Só. Se ela fizesse mais, obviamente que teria mais resultado. Tá vendo? Então, se você pega o áudio de relaxamento, coloca no seu telemóvel, no seu celular, e começa a ouvir, no mínimo, pelo menos 3 vezes no dia, ou pelo menos 2 vezes no dia, de manhã quando acorda, ou à noite antes de dormir, ou então após o almoço e à noite antes de dormir, se você faz isto, você tem que ter resultado em uma semana, no máximo 15 dias. Por isso que eu estou lhe dando esse exemplo. Porque na minha prática clínica, na minha prática profissional de trabalho, o resultado aparece, no mínimo, em 15 dias.
tem que aparecer no máximo em 15 dias, desculpa. Tem que já ter resultado. Se não está tendo, tem uma coisa errada. Entende? Qualquer terapia que você esteja fazendo, até mesmo Reiki, você tem que ver resultado, se você está fazendo direitinho, como é explicado. Entende? É nesse sentido que eu estou dando esse exemplo. Eu não trabalho mais com acupuntura auricular, então não venha me perguntar, Marcos, você me atende? Não, eu não atendo com auriculoterapia. Posso dar o curso, isso sim. Formação dentro da área eu posso dar, sem problema nenhum, mas eu não atendo mais nessa área. Tá? A minha área é psicoterapia. Psicoterapia é minha área. Tá? Então, é isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que você aproveite a partir deste vídeo. Saiba que o estresse, hoje em dia, ele não é um estresse pontual como deveria ser. Ele passou a ser um estresse. Ele passou a ser um estresse que ele é mental, é psicológico, é emocional, está dentro das próprias pessoas. É uma bomba relógio que está ali todo o tempo marcando as horas para um momento explodir. Ele não é mais pontual. Entende? E hoje em dia ainda com o marketing digital, que tem muita gente que está entrando, e que ainda pegam aqueles malucos que ficam dizendo, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e pá, e martele, você tem que fazer X coisas por dia, e pá. As pessoas entram num estresse, as pessoas entram numa loucura, daqui a pouco elas não têm vida para mais nada, é só aquilo ali, é só Instagram, só Facebook, YouTube, não tem outra coisa na vida. Ah, mas porque eu tenho que ter resultado, Você tem resultado, mas você tem que ser criterioso nas coisas, objetivo nas coisas, metódico nas coisas. Não é fazendo loucura que você vai ter resultado. Porque essas próprias pessoas não fazem essa loucura. A maioria delas não fazem essa loucura. Não fazem essa loucura. Entende? Então, você tem que aprender a se proteger. Já lhe dei aqui 3 dicas de como você começa a criar essa proteção psicológica, emocional, energética e, ao mesmo tempo, obviamente, nervosa, né? Como você começa? Através do quê? Vou repetir as 3 coisas, para ficar muito claro. Primeira delas, Eckhart Tolle, livro Poder do Agora. Você faz até download gratuito do livro. Certo? Segundo, mindfulness. Você também consegue livros de mindfulness, ou então você faz até download de algum artigo sobre o assunto, que lá tem algum tipo de exercício explicando, que você já pode começar. E terceiro, o áudio que eu posso disponibilizar aqui para você ter junto consigo, e você fazer o relaxamento, ouvindo a minha voz, lhe orientando, lhe guiando nesse processo de relaxamento. Ok? Então, era isso que eu queria transmitir para você, era isso que eu queria trazer aqui para você, e saiba que tudo que eu estou fazendo aqui é de coração, tudo que eu estou fazendo aqui vem da minha alma e vem do meu ser, Marcos, para disponibilizar para que você tenha resultado e tenha sucesso no seu objetivo, juntamente comigo aqui no projeto Renovação da Mente, aqui no meu canal Meditação e Espiritualidade. Muito obrigado. Desculpe alguma coisa, não quero ofender ninguém e nem ofender a você, certo? Ok? Então, namastê, bem-aja, paz inverencial.